Pergunta da galera, Mauro. Olha, essa aqui é estilo Júnior Baiano sem bola, hein, cara? Então te prepara. É o Ângelo Ribeiro, né? Pergunta por que extinguiu a área de coach. Até é bom para você poder se defender com relação a isso. Área de coach e psicologia, sendo que o Everton Ribeiro recentemente declarou, né, ter buscado apoio. Não, a gente não extinguiu a área de psicologia. A gente tem a área de psicologia no clube, em todo o departamento até a sub-20. E muitos jogadores que estão no profissionais, eles usam, os que subiram, né, os garotos, os que sobem ali, ainda usam o trabalho os serviços ali de quem acompanhou eles por tanto tempo. E quando o Flamengo entende que quando o Flamengo entende que precisa da contratação de um profissional para um determinado momento, ou um determinado problema, o Flamengo faz isso. A gente deixa o jogador decidir isso aí em relação a esse momento. Agora, o que eu posso falar desse assunto também é que a gente não tem nenhuma demanda da comissão técnica em relação a isso. Qualquer treinador qualquer treinador que chegar junto com a comissão técnica e entender que é fundamental a contratação de um profissional, a gente fará na hora como qualquer outro. Está sempre na minha conta isso. Psicólogo é uma parada assim. Além do Everton Ribeiro, o Gabigol esses dias também falou que estava fazendo terapia, né? Mas tu imagina o Gabigol na terapia. O Lázaro também fez coach. Tu imagina o Gabigol na terapia? A gente indicou para o Michael, a gente indicou para outros jogadores lá. A gente tem sempre... Porque é um assunto que é tão pessoal que eu mesmo apanhando, eu não chego e não externo. Mas assim, porque assim, por exemplo, pro cara chegar a procurar um terapeuta, também o cara tem que confiar no cara. E às vezes o cara tá ali no clube cumprindo o horário dele e às vezes não consegue atender. Assim, o cara olha, sabe que é uma parada de você olhar e confiar ou não confiar no cara. Isso é muito complicado também. Se a gente for parar pra pensar. Exatamente. O Flamengo cansou de ter um psicólogo lá em que o jogador recorria a outros psicólogos para atenderem a demanda ou resolver o seu problema interno. Então, assim, tem de tudo. É difícil, Braz, segurar esses caras, assim? Acho que não, eu acho que tem a parte boa, que é a maneira que o Flamengo se estruturou, o CT da forma que é. Isso aí ajuda muito. Parte ruim é um novo mundo, é um mundo moderno em que Big Brother é em cima de todo mundo. A maneira das coberturas, né? As coberturas jornalísticas dos clubes, o dia a dia das pessoas expõe todo mundo. Eu acho que todo mundo está exposto o tempo todo. Por exemplo, o meu cargo, eu falo isso sempre. Eu sempre tive... Em 2009, quando a gente foi campeão brasileiro, eu tive mais um pouquinho de 2010, Guilherme. Sempre tive... O vice-presidente daquela época, que era eu, tinha a mesma pressão que hoje. Só que a exposição é totalmente diferente. A exposição hoje é monstra, entendeu? E nada tem a ver com, acho que, a pressão do cargo que você exerce. Eu não sei se... O mundo mudou e isso aí também fez com que os jogadores começassem a se resguardar um pouco mais, porque não daria para ter uma vida como os jogadores dos anos 80, os anos 90, até 2000, talvez, porque a exposição hoje, o grau de exposição que você cai é muito grande. Então o cara vai para uma boate, um pouco mais tarde, o cara vai ter um problema com a mulher em casa. Ou tu tem dúvida que se alguém for para boate casado... Eu tô falando isso aí, não é jogador do Flamengo, não. Eu tô falando da vida. De maneira geral. Da vida. O grau de exposição hoje é muito grande. Isso aí faz você ter uma... É o único ponto que eu acho que ajuda
o dirigente a ter as coisas um pouco mais Não sei se você viu aí que tem uns caras agora algumas torcidas que fazem o Disque Balada. Os caras estão postando em rede social. Fez com o Zarate, posta em rede social. Você viu o jogador na balada, manda pra cá. O Disque Balada só funciona quando o time tá todo fudido. A verdade é essa. Mas você... Se estiver ganhando, o torcedor tá na balada junto. Eu falo mesmo. Mas calma aí. Então, mas você também tem o seu Disque Balada. Que eu sei que chega pra você, ó, fulano tá aqui, hein? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não sai sem você ficar sabendo. No Rio de Janeiro é muito difícil ter alguma coisa em que eu não saiba. É muito difícil e não é só em boate, né? É em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Mas aí... Pô, cria. Sim, mas o que acontece? Isso aí a gente vai trabalhando com as informações, vai fazendo os ajustes. Eu acho que as pessoas têm que entender também que existem os dias de folga, existem os dias em que no outro dia você tem um treinamento que é mais tarde. Eu acho que o equilíbrio na vida, o equilíbrio é onde é que é o X da questão, é onde é que você tem que alcançar num departamento de futebol. Você tem que entender também os jogadores, os atletas, são pessoas muito novas, que têm o direito também de ter sua vida privada respeitada. Isso nada tem a ver com os excessos, né? Mas tem a ver, você tem que dar o direito do atleta ter a sua vida privada. O atleta, às vezes, ele não quer ser incomodado, não quer ser importunado em determinada situação. Então, assim, é muito difícil, mas eu acho que a gente toca bem, as coisas estão aí... Sem falar nome, você teve que chamar jogador pra conversar, porque ela falou, mano, você tá chutando demais o balde aí, você tá saindo aqui, foto... Você tá dando a vacilada? Não, acho que a gente geralmente isso pode acontecer, mas para eu falar diretamente com o jogador, às vezes eu uso um outro jogador ligado a ele. Tipo, ó, dá um toque no fulano lá. Pede para ele me ajudar, que ele vai se atrapalhar. Então, muitas das vezes, eu uso, né, eu ajusto essas situações dessa maneira. E isso aí tem o mesmo efeito, sem você ter um desgaste direto. Isso não quer dizer que eu não possa ou não tenha que ter, às vezes, um desgaste direto, né? São homens, são responsáveis, são o elenco do Flamengo hoje. Mas é que eu não quero desse assunto falar do elenco do Flamengo hoje, mas eu estou falando dos jogadores, na maioria deles, todos eles, hoje são mais profissionais, né? Hoje tem um entendimento do que é uma boa alimentação, do que a parte alcoólica, se você beber muito, o que isso atrapalha tanto numa recuperação, num desenvolvimento de potencial muscular durante um ano de competição. Então, acho que isso aí, eles têm mais consciência. E não é que são bonzinhos, não. É que eles têm mais informação do que em outros tempos outros tiveram. Até porque a quantidade de exame que esses caras fazem, se o cara estiver metendo o pé na jaca em casa, você vai saber, né? Esquece. E outra coisa, você falou em exame, eu vou falar um outro ponto. Hoje, Guilherme, eu não preciso ir para o CT do Flamengo para saber se um determinado jogador ele treinou muito ou treinou pouco. Chamado Miguel. Aquele negócio do GPS lá, né? Aquele negócio do chinelinho, do Miguel que ele falou, isso acabou, você sabe por quê? Todos os jogadores do Flamengo, aí eu vou falar do Flamengo, todos os jogadores do Flamengo entram para treinamento com um GPS nas costas. Então o satélite está acompanhando ele. Eu sei quantos tiros ele deu, eu sei quanto tempo de tiro, de treinamento numa alta intensidade ele deu, ele treinou.
Então, se você tem hoje tudo, apertou um botão lá, sai o relatório dos 30 jogadores que treinaram lá. Então, acabou isso. Acabou esse negócio de chinelinho, migué. É impossível, a não ser que você seja complacente. Você veio fazer vista grossa. Né? Você vê, mas seja lá quem for complacente. Aí é uma outra coisa. Mas as informações, elas saem todas certinhas do GPS ali. O jogador, a primeira coisa que o jogador tem que fazer quando vai entrar em campo é botar esse GPS. E nos jogos também, né? A gente também, evidente que se tem isso no treinamento, tem nos jogos. Então acabou. O cara, você daqui aperta um botão, você tem tudo na tela do teu computador, jogador por jogador. Aí também passa para o nível lá dos testes, do que fazem de eu acho que não é investigação, mas o que você faz eu esqueci o nome agora da palavra, ai meu Deus do céu, me ajuda aí. Do que você, da situação em que você... Desgaste? Não, que você acabou de falar de tantos testes. Que exames. De tantos exames. Sim. Essa palavra não vinha... Os exames que são feitos hoje, a qualidade dos exames, a análise dos exames. Assim, você consegue hoje... Mapear se tudo. O cara tá dormindo, você não tá dormindo, se tá comendo você direito. Tá dormindo pouco. Antigamente você tinha ali os focos dentários, que às vezes você poderia ter distensão, alguma coisa em relação a isso aí. Você hoje tem um exame para tudo.